enxertados em Cristo. Enxertados em Cristo. Muita gente não entende o que é enxertado, essa palavra enxertados. E hoje talvez nós vamos falar um pouquinho, você vai entender um pouquinho dessa palavra. Eu queria convidar você a ler, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler o versículo 1 e 2, e depois do versículo 5 ao 8. João, capítulo 15, versículo 1, 2, e depois vamos pular para o 5 a 8. Diz assim, a palavra de Deus, Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto. Eu sou a videira, versículo 5, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém estiver conectado em mim, se alguém estiver ligado, enxertado em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não são incapazes de dar fruto ou frutificar. Se alguém não permanecer em mim, não estiver conectado, enxertado em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, olha essa palavra permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês cantarem, pelo fato de vocês irem à igreja, pelo fato de vocês levantarem as mãos, pelo fato de vocês serem bonzinhos. É por isso que o Pai é glorificado. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, quando vocês derem muito fruto, vocês serão meus discípulos, se tornarão meus discípulos. Só que para dar muito fruto, para ser discípulos, nós precisamos estar conectados, precisamos estar enxertados, precisamos estar ligados a essa videira chamada Jesus. Aí a gente já começa esse ano já entendendo o porquê o pastor talvez sente de Deus o ano da frutificação, que um ano que talvez promete uma dificuldade financeira, um ano de política difícil, um ano com tantas dificuldades, porque a Bíblia não nos ensina que o fato da frutificação está relacionado a coisas externas, mas o fato da frutificação, de eu ser alguém frutífero, está relacionado em quem eu vou estar, aonde eu vou estar conectado, aonde que eu vou estar ligado, aonde eu vou estar enxertado. Jesus usa o exemplo de uma árvore frutífera, e ele usa o exemplo da videira, porque em Israel era o lugar que leite e mel, era o lugar das uvas, de tâmaras, e o lugar, hoje aqui, Jesus ele usava muita figura, muito exemplo, e ele usa algo aqui que hoje a gente tem dificuldade, mas antigamente eu lembro quando era pequeno, quando minha mãe e meus pais iam mudar de casa, uma das coisas que se observava era se a casa tinha quintal, tinha terra, e se tinha árvore. Olha, era uma das coisas. Hoje não, hoje pelo contrário, hoje se tem terra desvaloriza. Hoje você quer cimentar tudo, você quer construir, quanto menos tiver árvore, as pessoas podam, as pessoas cortam, as pessoas não querem mais porque dá trabalho. Mas antigamente, o que as pessoas queriam era terra para poder plantar um pé de limão, para poder plantar uma laranja, para poder plantar coisas, porque hoje aqui a gente mais tem ainda lugares pessoas que gostam disso, de ter o seu pomar, seu lugar, sua árvore, suas flores, e pessoas assim vão entender essa figura de linguagem que Jesus está usando. Quando Jesus fala sobre estar nele, permanecer nele, ele está falando, e essa palavra enxerto,
Paulo vai usar lá em Romanos, e eu queria tentar explicar um pouquinho sobre essa palavra, porque não tem a ver com ir a uma igreja, não tem a ver com conhecer, de ouvir falar sobre Jesus, não tem a ver até mesmo de conhecer a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia, você pode frequentar uma igreja, você pode conhecer as doutrinas de uma igreja, e mesmo assim não estar conectado, não permanecer, não ser um com Jesus, não ser um nessa videira, porque daí a vida não flui apenas de um conhecimento, ou de você estar numa igreja, ou de você saber algumas coisas, mas sim no fato de você receber algo da videira, de você receber a seiva. E daí eu queria falar sobre como que funciona essa questão do enxerto. Eu vou tentar aqui, não sou um expert, mas a questão do enxerto, geralmente, eu queria... Pegaram as imagens aí que eu coloquei aí? Antes de colocar as imagens aí, por favor, por que a necessidade? Vamos lá, estava pulando uma parte. Por que Jesus fala que Ele é a videira e nós precisamos nos conectar a Ele? E por que a necessidade de um enxerto? Isso é importante. Porque em Adão, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos fez para receber. Ali Adão, ele tinha uma conexão com o Pai, ele tinha uma conexão com Deus, ele recebia da seiva, da vida, ele recebia tudo, não tinha impedimento com Deus, era um relacionamento fluido, era um relacionamento onde a vida fluía, tudo aquilo que Deus tinha a capacidade de pensar, de sentir, a vida de Deus fluía para Adão, tanto é que Deus ia ali na viração do dia, passava as tarefas para Adão, e Adão tinha toda aquela comunhão com Deus. A partir do pecado, quando o homem resolve quebrar, desobedecer, se rebelar contra Deus, é como se tivesse um desligamento ali. Fala que o pecado gerou uma morte, uma ruptura. É como se Adão estivesse conectado com Deus, e daí ali o pecado faz isso, acontece uma ruptura, o galho, o ramo se desconecta, e dali em diante, nós estamos separados da vida, da seiva de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós não recebemos mais a vida de Deus. Ali, todos falam que todos pecaram e destituídos, desligados da vida de Deus. Ali a gente se torna alguém que os nossos frutos já não são mais o fruto da videira, os frutos nossos são frutos ruins. É orgulho, é vaidade, é maldade, é inveja, são os frutos da carne, relacionado lá em Gálatas 5. E ali então, a partir do pecado, o homem se torna inimigo de Deus. O homem não tem mais uma conexão, ele já não recebe mais a seiva, ele já não recebe mais a vida. Então, por si só, ele já não consegue mais frutificar. Então daí você entende, porque a gente é triste, porque a gente é bipolar, porque um dia a gente acorda com vontade de amar todo mundo, outro dia a gente acorda com vontade de matar todo mundo, um dia a gente acorda bem, outro dia a gente acorda triste, um dia a gente fica deprimido, e a gente, uma criancinha, que de repente está com o seu brinquedinho, a outra toma, a primeira reação dessa criancinha já é bater, já é morder, porque é o fruto dela, é o fruto que ela herdou de Adão, da ruptura. Então ali, isso é a queda. Então hoje nós somos um ramo separado, incapazes de gerar fruto. E daí, você entende por quê nós somos tristes, porque a gente é abalado, porque a gente tem inveja, porque a gente não consegue se acertar, porque a gente culpa sempre o outro, porque a gente tem problema de conviver em sociedade, porque ali não tinha problema, mas ali no pecado, a hora que Deus chega, antes do pecado, Deus chegava com Adão, eles estavam nus, não tinha problema,
mas daí agora ele já sente vergonha, ele já tem dificuldade com ele mesmo. Quando Deus interroga ele, ele já não quer, ele já se esconde de Deus, ele foge de Deus. Quando pergunta o que ele fez, ele fala, foi a mulher foi, já começa a jogar a culpa no outro, já surge assassinato, já começa, a própria natureza se rebela. Mas graças a Deus, que enviou seu Filho Jesus, a videira verdadeira, para ser a ligação, para termos a oportunidade de acontecer, pode ir lá para as figuras, porque o que é um enxerto? Um enxerto é você pegar um ramo, um pedaço de uma árvore frutífera, vamos pegar uma flor mais uma planta, mas vamos pegar uma árvore frutífera. Você pega uma árvore, que tem uma raiz forte, que tem uma substância, que recebe vida, que de repente, você pega, vamos pensar numa manga, uma espécie de manga lá que produz bastante, que é forte, que aguenta o tempo, a tempestade, que produz muito. Daí você pega uma outra manga que já é mais difícil de dar, que não tem tanta resistência, não sei. Daí você vai pegar aquele pedacinho, você vai cortar e vai colocar o pedaço daquele galho nessa árvore, nesse tronco resistente, resiliente, forte. Para quê? Para que aquela manga frágil, para que aquele galho que já não produz tanto, que tem fragilidade, para que ele comece a receber a seiva, todo o nutriente, toda a propriedade daquela árvore, e comece a receber a vida, para que aquele galinho frágil, ou que aquela espécie que não é tão forte, comece a se tornar forte. Deu para entender? Mais ou menos isso daí. Tem um monte de detalhe. Tem para que plantas que são mais frágeis consigam resistir às pragas. São várias coisas, mas tudo é para quê? Para que um galho frágil ou que uma planta frágil se torne forte, para recebendo as propriedades de uma raiz poderosa, mais forte. Deu para entender? E olha só como é interessante. Como que se faz isso? Você tem que cortar, você tem que ferir a árvore. Você tem que ferir a árvore. Você sabe aonde que Jesus foi ferido? Aonde que Jesus foi traspassado? Aonde que Jesus foi cortado? Para que eu e você, para que a humanidade pudesse ser enxertado nele? Por isso que quando a gente está na ceia, por isso que Jesus precisou padecer, morrer, por isso que ele precisou ser traspassado, por isso que ele precisou ele sofreu um sacrifício para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ser enxertado nele. Porque ele é a raiz de Davi, porque ele é a raiz que dele surge toda a vida. Tudo aquilo que a gente não consegue mais, a gente estava vazio, a gente não tinha mais vida. Pelo contrário, de nós só surgia morte, só surgia maldade, inveja, homicídio, tudo aquilo que é ruim do homem. Mas dele surgia amor, dele surgia vida. Hoje o ser humano tem desejo de morte, mas se esse ser humano que tem desejo de morte for enxertado em Jesus e entender que no sacrifício na cruz, quando Jesus estava morrendo, estava sendo transpassado, ele estava abrindo um lugar falando, Marinho, pode vir aqui, porque esse meu sangue vai gerar vida em você, esse meu machucado, essa minha ferida, essa minha dor, vai gerar alegria, vai tirar a tua dor, vai sarar a tua dor, vai fazer você receber tudo aquilo que o meu Pai conquistou para você. Meu querido, isso é uma coisa maravilhosa, é uma analogia que a gente às vezes não pensa, porque a gente fala sobre o poder da morte e ressurreição. Isso tem um impacto no reino espiritual absurdo. Quando a gente fala sobre a morte e ressurreição, ali esse sacrifício é para mudar a vida do homem. É para tirar o homem que estava condenado, não só da morte eterna, mas estava condenado a viver uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida fraca, uma vida frágil, uma vida sem produzir fruto, sem fruto de paz, fruto de alegria, fruto de mansidão, fruto de domínio próprio, fruto de vontade de viver, de falar assim, não, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser o melhor discípulo de Jesus, porque não é na minha força, porque quem conquista isso
é a raiz de Davi, eu estou conectado nele, então dele flui todo o poder, toda a unção, toda a graça, e eu posso, através dele, gerar muitos frutos. Aleluia. Essa palavra, eu tenho sentido e senti o que Deus colocou no meu coração, porque nós, povo de Deus, temos nos sentido muito frágeis, muito fraco, muito abatido. Mas sabe por quê? Porque tem faltado visão do que Jesus, do que significa o sacrifício de Jesus. Porque os discípulos conseguiam, conquistavam, frutificavam, porque o apóstolo Paulo falava, eu era o maior general, eu era o cara, eu era o fariseu, eu era o cara, eu era o top, mas tudo isso virou como esterco para poder me conectar à raiz de Davi, e dele receber toda a seiva, toda a vida, porque eu podia estar lá matando, sendo general, sendo poderoso, mas na hora que eu chegava em casa eu não tinha paz, não tinha alegria, porque os frutos da carne, os frutos de um ramo que não está conectado à videira, meu querido, são sentimentos de vazio, são sentimentos de inadequação, são sentimentos de que está sempre faltando alguma coisa. Hoje ele ganha dinheiro, mas amanhã falta mais dinheiro, daí depois ele tem dinheiro, mas falta fama, daí ele ganha fama, mas falta amor, daí ele ganha, mas está sempre faltando, porque na verdade nós fomos criados para estar sempre conectado com Deus, com o nosso Criador. Enquanto nós não entendermos, agora como que é feito isso, meu querido? Porque esse é o grande problema. Talvez você conheça essa história, já ouviu, sabe que a palavra de Deus fala isso. Porém é pela fé. Isso que muitos dos religiosos não entenderam. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus fala sobre novo nascimento, fala entrar de novo no ventre. Nicodemos é o Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estou falando aqui, comece a falar com você, para que o Espírito fale assim, olha, você precisa entender algo, você é um ramo, que por conta do pecado de Adão, dos nossos pais, nos fez estar separado do nosso Deus, dessa vida, dessa alegria. Essa vida é a paz, alegria, felicidade, e não é algo que dependa de coisas. Eu posso estar com um problema, mas ter paz, é uma paz. Por isso que Jesus fala, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá, a paz que eu dou excede todo entendimento. É essa paz que a gente não precisa estar com a conta bancária lotada, é uma paz que é porque eu estou recebendo uma vida, e uma vida eterna, que vai para além do aqui e agora, vai para além do momento. Hoje eu posso estar chorando, mas eu sei que por eu ter essa vida, amanhã eu vou estar feliz, porque tem promessa, e que promessas que estão guardadas nele, não estão guardadas num banco que amanhã pode sumir. Como eu falei, eu conheço pessoas que têm dinheiro no banco, tem dinheiro no campo, tem dinheiro aonde for, mas está sempre preocupado. E se acontecer isso com o banco? E se acontecer isso no governo? E se acontecer uma praga no campo? E se acontecer? Está lá, não tem paz, está sempre preocupado. Talvez estivesse conectado, e eu não estou falando contra posses, Deus tem, mas isso daí é falar assim, não, tudo que eu tenho é do Senhor. Se Ele quiser, se amanhã acontecer alguma coisa, minha paz não está nisso, minha paz está na raiz que eu estou conectado, porque se amanhã depois faltar qualquer coisa, o fruto não é do campo, não é do dinheiro, não é do que eu faço, os frutos que eu gero vêm da raiz, e essa raiz não muda, essa raiz não está de acordo com o tempo, com a crise financeira. Aonde que eu estou plantado e que me faz gerar fruto, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, quer seja no ministério, não tem nada a ver com aqui, e nem com aqui, tem a ver aonde eu estou plantado. Agora, só mais uma coisinha. Nós já entendemos que o enxerto foi num sacrifício de Jesus, aonde nós podemos, pela fé, eu creio que no sacrifício, ele estava falando, Marinho, você não quer vir e se conectar a mim novamente? Reconhecendo que você, olha o que Paulo fala, quando eu falo, deixa eu...
Porque com o pecado fomos separados da vida de Deus, somos chamados de jambuzeiro bravo. Quem já ouviu isso daí? Jambuzeiro bravo, oliveira brava. Isso daí está em Romanos, você lê Romanos 11, 17 a 36. Nos tornamos inimigos de Deus, rebeldes, incapazes de dar frutos bons. Olha, Romanos 5, 10 diz o seguinte: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, então, olha, quando que nós fomos reconciliados? Nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Na morte, Jesus estava dando a oportunidade de sermos enxertados nele. Novamente, nos religando a Deus. Imagem, vocês já colocaram ali. O ramo enxertado recebe a vitalidade, força, resistência, a vida da raiz da qual foi enxertado. Ou seja, eu e você passamos a receber as virtudes de Deus em nós. Romanos 11, 16 a 17. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira brava, algumas versões, jambuzeira, é um espinheiro, é uma planta que, falando sobre que nós nos tornamos, por causa do pecado, uma árvore não boa, um ramo não bom, mas quando nós fomos enxertados, ali na morte de Jesus, nós fomos restaurados, e por estarmos numa raiz boa, agora vocês foram enxertados entre os outros, e agora nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Sabe o que significa isso daí, meu querido? Eu acho maravilhoso quando a gente fala sobre ser filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Mas mais do que filhos, isso é uma coisa muito interessante para pensarmos. Porque mais do que filho, quando eu falo que eu estou conectado, que eu faço parte da mesma árvore que Jesus, então eu me conectei na árvore que é Jesus. O que ele recebe? Ele recebia o Espírito de Deus, ele tem o Espírito de Deus, o sangue de Jesus, a força de Jesus, a orientação de Jesus, o discernimento de Jesus, a força de Jesus, tudo aquilo que ele recebia da raiz, eu posso receber também? Está correndo na minha vida? Se eu sou um ramo que estou conectado, tudo aquilo que fortalecia Jesus pode me fortalecer, tudo aquilo que dirigia Jesus pode me dirigir, tudo aquilo, por isso que Jesus fala, se vocês creem em mim, se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim, vocês podem fazer obras maiores do que eu fiz. Sabe, a gente vê Jesus fazendo, agindo, trabalhando, a gente fica, nossa, mas Jesus, Ele deu autoridade, Ele nos dá a oportunidade de ser, de fazer. Por isso que cristãos, pequenos cristos, mas a gente jamais vai conseguir se a gente seguir uma vida aonde, não, Jesus era Jesus, os apóstolos eram, a gente coloca assim, eles num patamar e a gente em outro. E a gente sempre que se desconectar, não, Jesus, porque ele era Deus, sim, ele era Deus, mas o que fazia ele, que movia ele, era a unidade que ele tinha com o Pai. Ele falava assim, eu não faço nada que o Pai não me mande, ou que eu não veja o Pai. Mas daí ele fala lá, eu e o Pai somos um. E daí ele fala, eu e vocês, agora se vocês estiverem em mim, nós somos um também. Então significa que nós podemos viver algumas coisas que ele viveu. Nós podemos ser insultados e falar, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque a gente pode de alguma maneira seguir trabalhando, vivendo uma vida feliz, vivendo coisas extraordinárias, frutificando, porque nós não vamos estar nos movendo sobre a produção da vida própria do ramo, porque a nossa vida própria do ramo, na verdade não é vida, é morte, é vida do pecado, é vida da carne, mas quando nós nos conectamos a Ele, nós temos a oportunidade.
Você já passou diante de uma mangueira, de um limoeiro, de alguma árvore frutífera e viu ela assim, por exemplo, eu vou falar um limão assim, você já viu um limoeiro assim? E você perguntar assim, o que foi, limoeiro? Estou fazendo de tudo para dar limão aqui, estou tentando, mas não estou conseguindo. Não existe. O limão vai dar limão, o limoeiro vai dar limão, porque é natural. O limoeiro tem que dar limão, a manga tem que dar manga. Agora, se eu sou um ramo da videira, se eu sou um ramo de Jesus, eu não preciso ficar assim, eu preciso fazer o que Jesus fazia. Se eu precisar ficar assim, é porque eu não estou ligado nele. Porque se eu estiver ligado nele, e estiver fluindo em mim o que flui nele, vai ser automático eu gerar o que ele gerava. Você concorda? Agora, como que é feita essa conexão? Esse é o problema. É pela fé. Isso que Paulo vai lá nas cartas, por isso que o pessoal da lei, os judeus ficavam, não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me circuncidar? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar ajoelhando, orando, eu tenho que ir daqui em tal cidade ajoelhado, eu tenho que me bater para mostrar que eu creio. Não. É pela fé, eu preciso falar a verdade, aquilo que Jesus fez é poderoso, então a partir de hoje, eu não vou mais ter esse sentimento, eu vou experimentar a vida de Deus, eu vou ser movido pelo Espírito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós a partir do momento que pela fé, recebemos Jesus, nos conectamos, como falamos assim, Jesus, a partir de hoje, eu quero me conectar, eu quero ser enxertado no Senhor, e se eu for enxertado no Senhor, eu recebo o teu Espírito, e eu sei que o teu Espírito vai dirigir a minha vida, então que o teu Espírito mande embora toda tristeza, toda dor, todo luto, tudo aquilo que de alguma maneira me assombra, porque daqui para frente, eu quero ser e frutificar aquilo que o Senhor foi, aquilo que o Senhor frutificou, e tomar posse nisso. Daí eu vou sair daqui, não, mas olha lá, estou sentindo de novo, tá, então, peraí, está faltando fé, do que o poder de Deus, do que o poder dessa ressurreição, do que essa morte e ressurreição significa, sabe? Você sabe qual era a pregação dos apóstolos que faziam, e eu estou falando que a gente precisa, tive uma reunião com a liderança aqui, a gente fica, como que a gente pode salvar Pirajuí, como que a gente pode salvar a vida, você quer? Como que os discípulos pregavam, o que eles pregavam? A morte e a ressurreição de Jesus. Como que eles libertavam as pessoas falando sobre a morte e ressurreição de Jesus? A morte e ressurreição de Jesus é o que nos conecta a Ele. Você vê o poder, só que tem mais um detalhe. Para a gente ser enxertado, não basta só Ele ter sido cortado. A outra parte da vara também precisa ser cortada. Porque não adianta só Ele, por isso que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Ele está falando, para eu ter sido enxertado, para eu ser enxertado nele, não bastou só ele ser crucificado, mas eu também me permiti ser cortado para ser enxertado nele. Porque aí é o grande problema. A fé é demonstrada na medida que eu falo assim, então pode cortar. Porque a gente quer ser ramo, mas a gente quer ser um ramo intacto. Não, eu prefiro ser um ramo infrutífero, mas não corta, não rela em mim não. Não mexe comigo não, deixa eu aqui. Não, mas você está triste, ramo, você está isolado, você está sozinho, deixa eu aqui. Não, você não quer, não, eu quero. O que você pode fazer? Você pode orar? Posso. Mas eu vou precisar cortar algumas coisas para enxertar você. Mas você vai cortar o quê? Talvez precisa cortar algumas coisas, alguns vícios, algumas coisas que você gosta, alguns desejos carnais para colocar, para daí você começar a frutificar coisa boa. Isso daí vai doer um pouquinho? Vai doer. Não, Jesus pode sangrar, Jesus pode fazer sofrer. Você não pode renunciar a isso daqui para ser enxertado nele. Agora, aquilo que você vai ter que cortar, não é nem perto daquilo que você vai frutificar. Não é nem perto daquilo que você vai receber de unção, de graça, de poder, de frutificação, de vida, de mudança de história. Mas às vezes a gente não quer. O tal de Jesus falou, quem está cansado, sobrecarregado, venha.
traz o fardo, mas tome o meu. Não, a gente não quer, a gente quer trazer o nosso fardo, mas a hora que Jesus fala assim, ó, tá, vamos nos enxertar, vamos fazer uma conexão, vamos aprender de mim, vamos fazer algo, vamos, não. Daí é o problema de que muita gente entra e sai de uma igreja, entra e sai de outra igreja, entra, muda de tudo, faz de tudo, e chega no final, tá assim, ai, não sei o que fazer da minha vida. Sabe o que você precisa fazer? Ser enxertado, permanecer na videira verdadeira, naquele que morreu, mas ressuscitou para gerar vida, para te conectar ao Pai, aonde tem vida, vida eterna, vida abundante, alegria, paz, cura, libertação, salvação, restauração e muito mais. Frutificação para a tua vida sentimental. Tem muita gente, uma das coisas, das áreas que o inimigo tem tentado destruir a vida é sentimento. Muitas meninas, quando chegaram nos seus 25 anos, já estão destruídas. Muitas pessoas, muitos homens, famílias destruídas porque ainda não conseguiram ser enxertados. Conhecem a história do se permanecerdes em mim, mas não consegue permanecer, porque para permanecer, precisa ser enxertado, volta a imagem aí, ó, volta aquelas imagens lá, ó, tá vendo, ó, ali ó, tem que colocar, tem que abrir, Jesus se abriu no Calvário, mas precisa vir, você cortar, pegar uma ponta tua, e colocar aqui, e daí precisa fechar, e daí precisa amarrar, e deixar ali. Agora não, daí sabe o que você faz? Você vem aqui de domingo, Jesus está aqui, a videira está aqui, você vem e encosta aqui de domingo. Daí segunda-feira você já está aqui. Você, não, vamos cortar, vamos ser enxertado, vamos. Ah não, mas sabe por que eu não gosto de se enxertar? Porque aqui vai ser eu, mas aqui está o fulano ali também. Aí não dá para enxertar numa outra, não. Nesse enxerto vai estar você, vai estar eu, vai estar o outro, vai estar todo mundo. Porque todos nós carecemos da graça do Senhor. E todos nós precisamos do perdão, da graça, daquilo que flui dele. Porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos. Mas quando nós começamos a receber a vida dele, nós vamos olhar inclusive para os nossos irmãos diferente. Nós vamos olhar para as pessoas e vamos querer fazer o que Jesus fazia, porque Jesus, sabe o que ele fazia? Ele queria que todo mundo fosse enxertado a ele. A gente vai começar, o primeiro resultado de que você está nele, você foi enxertado e você está permanecendo nele, você vai querer que mais pessoas comecem, você vai querer ser um instrumento para enxertar todas as pessoas nele. Porque foi isso que Jesus, a missão de Jesus foi buscar pessoas para serem enxertadas nele. Deixa eu ver, está ali. Isso daqui é da hora que eu comecei a pregar? Rapaz, então eu vou continuar a semana que vem. Eu vou continuar a semana que vem, porque eu queria falar agora, quando Jesus, porque eu sinto que muitas pessoas, daí hoje eu trouxe uma questão do conserto, a gente precisa, e eu sinto hoje fazer um apelo, porque tem a ver com salvação, porque se a gente não permanece em Jesus, a gente tem uma vida assim, muito de alto e baixo. Quando a gente permanece, os frutos não tem esse alto e baixo. Olha só os frutos, existe uma transformação. 1 Coríntios, olha o fruto do Espírito e o fruto da carne. Paulo em 1 Coríntios lá, ele fala sobre pessoas que eram, ele fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ele fala sobre pessoas, sobre os adúlteros, sobre os mentirosos, arrogantes, afeminados e tantas coisas. Ele começa a falar sobre os pecados em geral, e um monte de pecado, mas ele fala assim, outrora eram vocês, alguns de vocês eram assim,
todos nós, porque nós, ele está falando, são pecados, mas a partir do momento que nós somos enxertados, agora essa vida começa a tomar conta da gente. Aquilo que flui de Jesus começa e a gente muda de vida. Essa mudança gera os frutos do Espírito ou fruto da carne. Olha só a diferença. Gálatas 5, 19, 25. Ora, as obras da carne de alguém que não está conectado são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito, aquele que está conectado com Jesus na videira, ele tem que gerar quais frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Os que pertencem a Cristo Jesus e crucificaram e não se importaram de ser cortados para serem enxertados em Jesus com as suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Meu querido, eu quero fazer um apelo aqui. Pode o Ministério do Louvor aqui à frente.